a gente vai dar uma olhada sobre medidas, né, geométricas de segmento de reta. Bom, então eu começo aqui, né, no livro que eu indiquei para vocês, esse capítulo aqui, medida de um segmento, vocês vão ver que vai estar no final do capítulo dos segmentos, tá? Mas quando eu comecei a preparar a aula, eu achei o conceito aqui tão abstrato e eu acho que vocês vão compreender melhor a ideia de congruência, de soma de segmentos, se a gente começar, né, mostrando sobre medidas de segmento, que é algo que vocês já conhecem, tá? Então, a medida ou o comprimento de um segmento AB, esqueci de botar o tracinho aqui em cima, tá? Aonde vamos indicar, né, a medida do segmento AB, a gente pode indicar dessa maneira aqui, né, M de AB, sem o tracinho em cima, ou simplesmente AB, tá? Ou simplesmente AB. E aí, para ficar claro, tá? Quando eu boto assim AB, né, vocês sabem que tem o segmento AB, né? Então, é um segmento que vai estar limitado por dois pontos, que são os extremos, né? AB. Então, quando eu escrevo dessa maneira aqui, ó, AB, sem nenhum tracinho, seta, nada em cima, então eu estou me referindo à medida desse segmento aqui, tá? O comprimento desse segmento, ou simplesmente a distância desse ponto A até o ponto B, tá bom? Então, a distância do ponto A até o ponto B é o comprimento do segmento AB, tá? Aonde eu poderia representar ele por um número, por uma letra, ou simplesmente juntando assim só as letras A e B, que aí já estou indicando que é a distância dos extremos desse segmento, tá certo? Beleza? Então, a medida de um segmento não nulo, né? Lembrando que o segmento não nulo, né? O segmento nulo, na verdade, né? Ele poderia ser pontos coincidentes, né? Que alguns ficaram até perguntando, professor, não faz sentido, né? Pontos, né? Um segmento nulo, mas segmento nulo seria um ponto, tá? Então, a medida de um segmento nulo, ele vai ser um número real positivo, tá? Número real positivo. E aí, isso é uma informação que vai servir para todas as outras disciplinas do curso, tá? Sempre que a gente se referir a uma medida, essa medida ele vai ser sempre um número que não vai ser negativo, tá? Nunca vai ser negativo. Ele pode ser zero, que vai ser o segmento nulo, né? Ou vai ser um número positivo, pode ser um número real qualquer, mas desde que seja positivo, tá? Então, sempre que eu me referir a alguma variável, onde essa variável representa uma medida, então já fica entendido, tá? Que essa variável nunca vai receber um valor negativo, tá? Vai ser sempre ou zero ou vai ser sempre um número positivo. Então, eu não vou precisar de ficar sempre deixando isso claro, sempre que eu me referir a uma variável que representa alguma medida, tá? Então, vamos lá. Então, a medida de um segmento, ele vai ser sempre um número real, positivo, que vai estar associado ao segmento de uma forma que vai obedecer essas três regrinhas aqui, tá? Esses três axiomas, tá? Então, ele vai ser associado da seguinte forma: segmentos congruentes têm medidas iguais e segmentos com medidas iguais serão congruentes, tá? E aí, nesse caso aqui, mais na frente, nós vamos entender o que são segmentos congruentes, bom? Mas fica claro que se eu determinar dois segmentos e disser que esses dois segmentos são congruentes, então quer dizer que eles têm a mesma medida, ou seja, eles têm o mesmo comprimento, tá bom? E aí fica um detalhe. Vocês se lembram que reta é ilimitada, né? Todas as retas são ilimitadas. Então, pelo fato dela ser ilimitada, significa dizer que não tem como a gente associar um número ao comprimento de uma reta, tá? Em outras palavras, uma reta, ela na verdade não tem comprimento, tá bom? Ela é ilimitada, então não tem como a gente associar. A mesma coisa vale para uma semirreta, né?
A semirreta, ela é limitada de um dos lados, mas do outro lado ela é infinita. Então, significa dizer que não tem como associar a semirreta a uma medida, a um número real, tá bom? Então, não faz sentido se alguém disser assim, olha, o comprimento da reta, comprimento da semirreta, tá bom? Só existe comprimento se for um segmento de reta. Tá bom? O segmento tem comprimento, que é a distância entre os seus extremos, tá bom? Semirreta não tem comprimento e uma reta também não tem comprimento, tá bom? Só para deixar isso claro. Então, não existe história de retas congruentes, tá? Semirretas congruentes, isso não existe. Só pode ser congruentes segmentos de reta, tá bom? Bom, e aí voltando aqui, né? Então, quando eu tenho dois segmentos e digo que esses dois segmentos são congruentes, quer dizer que o comprimento dos dois é exatamente igual, tá? E vice-versa. Se eu tenho dois segmentos e identifico que o comprimento dos dois segmentos são iguais, então eu posso afirmar que esses dois segmentos são congruentes. Tranquilo? Beleza aí? Aí vem agora o segundo postulado, né? Se um segmento é maior que o outro, a sua medida é maior que a do outro, tá certo? Então, se eu identifico que determinado segmento é maior do que um segundo, então o comprimento do primeiro segmento é maior do que o comprimento do segundo segmento. E por outro lado, o comprimento do segundo segmento é menor do que o comprimento do primeiro segmento, ok? E aí, mais na frente a gente vai entender o que seria um segmento maior do que o outro, tá? E o terceiro eu tenho a um segmento soma, aí mais na frente a gente vai entender o que é um segmento soma, tá? Está associado uma medida que é a soma das medidas de segmentos parcelas, tá? Então, eu tenho dois segmentos, tá bom? Eu tenho dois segmentos aqui, digamos assim. E cada um desses segmentos eu tenho uma medida, tá? Aqui é onde eu vou chamar esse daqui de medida Y e esse daqui de medida X. E aí eu tenho um terceiro segmento, que ele seria congruente à soma desses dois segmentos aqui, tá? Então, se esse segmento maior que esse terceiro, ele é congruente à soma desses dois segmentos, então quer dizer que a medida dele vai ser a medida vai ser a soma das medidas desses dois segmentos, né? Então a medida dele vai ser x mais y, tá? E aí eu posso dizer que esse segmento maior é o segmento soma e esses segmentos menores são os segmentos parcelas, beleza? Bom, e aí assim, aqui eu acho que eu já falei, né? Em geral associa-se um número que nós chamamos de comprimento a um segmento, estabelecendo a razão entre esse segmento e outro segmento tomado como unidade. Então, assim, esse segmento que nós chamamos de unidade, a gente também pode definir ele como sendo escala, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha esse segmento aqui, e aí eu digo assim, olha, esse segmento aqui representa uma unidade de comprimento, tá? Vocês vão ver muito essa aqui, o C, tá? Unidade de comprimento. Então, significa dizer que essa é a escala, tá? Então, todos os outros segmentos, o comprimento dele vai ser exatamente a quantidade de vezes que esse segmento unidade cabe, tá bom? Então, eu tenho um segmento aqui maior, ok? Aqui maior. E aí eu quero saber qual é a medida desse segmento aqui. Então é só verificar quantas vezes esse segmento menor cabe aqui. Ou, se você souber a medida desse segmento menor e esse segmento maior em uma outra escala, e quiser converter ele para essa unidade aqui, aí é só calcular a razão entre eles, tá? Ou seja, o comprimento desse segmento dividido pelo comprimento desse daqui. Bom? Então, por exemplo, se eu digo que esse segmento aqui tem
3 unidades de comprimento, né? Digamos assim. Eu poderia chegar aqui e dizer, ó, o comprimento dele vai ser 3UC, né? 3 unidades de comprimento. Então, quer dizer que esse segmento menor, né, que é a unidade, ele seria, né, esse comprimento maior seria 3 vezes esse segmento aqui menor. Bom? E assim, na prática, isso acontece, né? Vocês devem já ter ouvido falar do Sistema Internacional de Medidas, né? Que é abreviado apenas como sendo o SI, né? O Sistema Internacional de Medidas. Tá? Lá no, assim, eu não conheço bem a história, mas eu sei que lá no Sistema Internacional eles têm uma barra lá que é feita lá de um metal e que é conservada em um ambiente e ele não sofre os efeitos da dilatação, né, e retração, nada disso. Então, ele está sempre com aquele mesmo comprimento, tá? Então, aquela barra ali foi considerada como sendo 1 metro, ok? 1 metro. Então, ela é utilizada como referência como medidas de distância, bom? Medidas de comprimento. Então, depois vocês podem pesquisar na internet, vocês encontram vídeos contando a história, né, da unidade metro, bom? E vocês sabem qual é a medida de 1 metro, bom? Então, normalmente a gente utiliza o metro como unidade de medida, né? Não só o metro, como seus múltiplos. Aí, quem são os múltiplos do metro, né? Primeiro, o metro ele utiliza como símbolo a letra M, né? Aí temos os múltiplos, que é o decâmetro, né? O decâmetro, ele representa 10 metros, né? 10 metros. Nós temos o hectômetro, que representa 100 metros. E a abreviação dele é 1HM, né? E o decâmetro é DAM, né? E nós temos o quilômetro, que ele representa 1000 metros, né? E a abreviação do quilômetro é km, né? Então, 1 km equivale a 1000 metros. Bom, temos os submúltiplos, né? Os submúltiplos são o decímetro, que representa 1/10 ou 1/10, né? De metro. Temos o centímetro. O centímetro ele equivale a 1/100º de metro, né? Ou 0,01 metro. E temos o milímetro, que é 1 milésimo de metro, né? Okay? Normalmente, os segmentos eles vão estar sendo medidos em metros ou em algum múltiplo ou submúltiplo do metro, tá? Normalmente isso vai acontecer. Ou vai ser apresentado apenas um número, né? Vou dizer, ó, tem comprimento 2, comprimento 3, tá? Dificilmente a gente vai utilizar polegadas, né, e outras aí. Bom, e aí agora vamos ver o que é congruência de segmentos, tá? Então, a congruência, cujo símbolo é esse daqui, né? São 3 tracinhos, o sinal de igual são 2 tracinhos paralelos, né? O de congruência vão ser 3 tracinhos paralelos. Tá? Então, a congruência entre segmentos, ela é uma noção primitiva, tá? E aí, por ser uma noção primitiva, esqueci de botar aqui postura. Bom, então, por ser uma noção primitiva, não tem como a gente definir a congruência, bom? Mas aí a gente associa a ideia de congruência de segmento, porque existe congruência de triângulos, de quadriláteros, que utiliza outros conceitos. Mas no caso de segmentos, nós estamos associando a congruência de segmentos com a medida dos segmentos, né? Como eu disse antes, 2 segmentos serão congruentes se eles tiverem o mesmo comprimento, tá bom? Eles podem estar em qualquer disposição no plano, tá? Eles não precisam estar paralelos, nada disso não. Eles podem estar em qualquer disposição. Se você conseguir identificar que os 2 segmentos têm o mesmo comprimento, então a gente define ele como sendo segmentos congruentes. Bom, e aí a congruência de segmentos ele satisfaz. Aqui ele está sendo apresentado como um postulado, mas em muitos livros eles apresentam como sendo propriedades.
tá? São essas três propriedades, tá bom? Então, todo segmento, ele é congruente a si mesmo, tá bom? Então, como a gente está associando congruência com medida de segmento, então significa dizer o seguinte, que a medida de um segmento é igual a ela mesma, tá? Então, por isso que um segmento é congruente a ele mesmo. Então, nesse caso aqui, o segmento AB vai ser congruente ao próprio segmento AB, né? Então, por outro lado, também temos que a medida AB é igual à medida AB, tá? Então, veja, como eu estou me referindo à medida, eu estou usando o sinal de igual, tá? Mas como eu vou me referir aqui a segmentos, eu vou utilizar o sinal de congruência. Segundo, né? Aqui temos a propriedade simétrica, o postulado da simetria, né? Ele diz o seguinte, se o segmento AB é congruente ao segmento CD, então a recíproca é verdadeira, tá? Ou seja, o segmento CD é congruente ao segmento AB. E nós também temos a propriedade transitiva, né? O postulado da transitividade, né? Então, por exemplo, temos três segmentos, né? O segmento AB, CD e o EF, tá? E aí eu identifico que o segmento AB é congruente ao segmento CD. E também identifico que o segmento CD é congruente ao segmento EF. Então, por transitividade, eu posso concluir que esse segmento AB ele vai ser congruente a esse segmento EF, tá? Então tá aqui, beleza? E aí aqui, né, é uma forma geométrica, né, o visual, né, de identificar que os segmentos são congruentes, tá? O que é que a gente faz? Tá o segmento aqui desenhado, e aí eu marco tracinhos no segmento, mas tem que ser o mesmo número, tá? Então, por exemplo, aqui tem dois tracinhos e aqui também tem dois tracinhos, então quer dizer que esse segmento aqui é congruente a esse, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? E tem esse terceiro aqui que também tem dois tracinhos, né, marcando nele. Então quer dizer que todos os segmentos aqui dessa figura que tem dois tracinhos são congruentes, tá? Tem a mesma medida. Pode acontecer da gente fazer um segmento e colocar um tracinho só. Então esse segmento que tem um tracinho não é congruente ao segmento que tem dois tracinhos. Postulado que ele é muito importante, né? Do transporte de segmentos, tá? Então, dado um segmento AB, que vocês estão vendo aqui, e uma semirreta com origem no ponto A'. Então, está aqui a semirreta, está com origem nesse ponto aqui, A'. Tá? Então, sobre essa semirreta, existe um único ponto B', vai ter só um ponto B', de tal forma que o segmento A'B' será congruente ao segmento AB. Tá? Então, o segmento AB e essa semirreta aqui com origem em A', eles podem estar em qualquer disposição no plano, ok? Mas sobre essa semirreta vai existir um único ponto distinto de A', né? De tal forma que o segmento A'B' é congruente, né, ao segmento AB, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Bom, então isso permite que a gente identificar em qualquer semirreta, né, segmentos congruentes a um segmento dado. Bom, eu posso transportar, né, identificar em outras posições, tá, segmentos congruentes a um segmento que foi identificado. Okay? E por fim nós temos aqui a comparação de segmentos. Bom, então, dados dois segmentos, né, que ele chama aqui de AB e CD. Pelo postulado do transporte, podemos obter na semirreta AB, okay, que é a semirreta que contém o segmento AB, né, um ponto P, de tal forma que AP vai ser congruente a esse segmento CD, né? E aí nós temos três hipóteses, tá ok? Então, o que acontece nessa primeira hipótese aqui? Tá aqui o segmento AP, né? Desculpa, o segmento AB, né? E está aqui o segmento AP. Lembrando que esse segmento AP é congruente a esse segmento CD, né? Se esse ponto P estiver entre A e B, tá?
o ponto P está entre A e B, isso quer dizer que CD, né, a medida de CD é menor do que a medida de AB, tá? Quer dizer isso. Então, eu posso dizer então que AB é um segmento maior do que o segmento CD, bom? E aí, consequentemente, a medida de AB é maior do que a medida de CD. A segunda hipótese é esse ponto P coincidir com o ponto B, tá? P e B serem coincidentes. Então, isso significa dizer que, claro, como AP é congruente a CD e P está coincidindo com B, né? Então, isso quer dizer que o segmento AB é congruente a CD. Então, como eles são congruentes, quer dizer que a medida de AB e de CD são iguais. Bom, eles vão ser iguais. E por fim, né, vai ser a terceira hipótese, se o ponto P for localizado sobre a semirreta, de tal forma que o ponto B aqui está entre A e P, né? O ponto B está entre A e P. Quer dizer então que esse segmento CD vai ser maior do que o segmento AB. Logo, a medida de AB vai ser menor do que CD, né? Nesse caso aqui, ou AB é menor que CD. E aí, por fim, nós temos aqui por fim ainda não, né? Tem mais um ainda, mas temos a adição de segmentos, tá? Então, o que é essa adição de segmentos? Então, por exemplo, eu tenho aqui um segmento AB e um segmento CD, tá? E eu quero encontrar um segmento que seja a soma desses dois aqui. Então, sob uma semirreta aqui, que eu tenho uma origem em R, tá? É porque eu só botei o segmento, mas seria uma semirreta aqui, tá bom? Então, sobre essa semirreta, eu localizei aqui um ponto S de tal forma que o segmento RS é congruente ao segmento AB. Bom? E a partir desse ponto S, eu localizei aqui um ponto T, de tal forma que o segmento ST é congruente ao segmento CD, tá? Então, desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? O segmento RS e o segmento ST são segmentos adjacentes, tá? São segmentos adjacentes. Então, dessa forma que ele foi construído, né? Onde RS é congruente a AB e ST é congruente a CD, então o segmento RT é o segmento soma dos segmentos AB e CD, ok? Tá? E aí podemos escrever assim, ó, RT é igual a AB mais CD, né? Ou que também é, né, a soma de RS mais ST, né? Agora, se acontecer do seguinte, você conseguir observar ou provar, né, que esse segmento RS aqui, ele é o segmento AB multiplicado por algum número N, tá? Ou seja, ele é igual a RS, né? RS é igual a um número N vezes AB, tá? Então, dizemos que esse segmento RS é um múltiplo de AB, tá? Por quê? Ele é obtido pela multiplicação entre AB e um número, tá? Agora, claro, esse N aqui é considerando que N ele é maior do que 1, ok? Vai ser um número maior do que 1. Então, considerando que N é um número maior do que 1, então esse RS ele é um segmento múltiplo de AB. Por outro lado, AB ele é um submúltiplo de RS. Bom? Ou seja, para obter RS eu tenho que multiplicar AB por um número maior do que 1. Bom? Na verdade, dizer que AB ele é um submúltiplo seria dizer que se eu pegasse um número RS, ou, né, a medida RS, e dividir ele por N, o resultado vai ser a medida de AB, né? Ou se você pegar o RS, a medida RS, e dividir por AB, o resultado vai ser N. E aí o RS ele é múltiplo de AB, porque RS ele vai ser igual a AB vezes um número. E AB ele é submúltiplo porque ele vai ser o RS dividido por um número, tá? E aí lembrando que o número que eu estou me referindo tem que ser um número maior ou igual a 1, tá bom? Pode ser um número real qualquer, tá? Pode ser qualquer número real,
né? Vou botar até aqui, ó. N, ele pode ser qualquer número real, desde que ele seja maior ou igual a 1. Então vamos olhar esse exemplo aqui, que aí no exemplo vocês vão ver como é bem simples, tá? Então, vamos determinar a medida PQ, sabendo que AB é igual a 31, né? Então, que A até B é igual a 31 e nós estamos querendo descobrir essa medida aqui, tá? Essa é a medida que nós... E aí a informação que ele é dado é o seguinte: o segmento AB, AP, né, é igual a x menos 1. O segmento AQ é 2x, quer dizer, existe um segmento com medida x e o AQ é 2 vezes esse segmento, tá? Só que aqui ele não está destacado quem é esse segmento. E ainda temos que QB ele tem medida x mais 1, né? Então, já sabemos aqui que AB é igual a 31, né? Então, temos o seguinte: AB, vamos botar aqui letra A, né? AB sabemos que é 31. Bom, PQ é quem eu estou procurando, tá? Então, vamos pensar o seguinte, tá? Eu poderia escrever AB como sendo, de forma bem mais simples, tá? Eu poderia dividir ele como sendo AP, né? AP mais PQ mais QB, né? Okay? Eu poderia dividir ele dessa forma. Só que aí eu tenho um problema, né? Dividindo dessa forma. Eu não sei qual é a medida de PQ, né? E é exatamente quem eu estou procurando, né? Então, dividir o segmento, né? Segmentar, né? AB dessa forma aqui não é interessante, né? Porém, eu sei quanto é a medida de AQ, né? Porque eu poderia dividir o segmento AB em dois segmentos, no segmento AQ e QB, né? Porque eu sei quanto mede AQ, que é 2x, e eu sei quanto mede QB, tá? E, claro, essa soma aqui eu sei que é AQ, né? Bom, então eu posso escrever ele como sendo AQ mais QB, né? Isso daqui é igual a 31, ok? Aí aqui eu sei quanto é que é 2x, então vou botar aqui, ó, 2x mais QB eu sei quanto é que é, x mais 1, vou botar aqui, ó, x mais 1. Esses dois segmentos juntos é congruente ao segmento AB, né? E AB mede 31. Então, dessa forma aqui, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Que vocês já sabem fazer, né? Tirando do parêntese, nós vamos ter, né? 2x mais x mais 1 igual a 31. E aí, eu vou somar aqui quem tem x, né? Fica 3x. E esse 1 aqui eu vou passar para o segundo membro, né? Então, vai ficar 31 menos 1, né? Que é igual a 30. E aí esse 3 que está multiplicando vem para cá dividindo, né? Então vai ficar x igual a 30 sobre 3 é igual a 10, né? Bom, e aí eu tenho o valor de x. Aí acabou a questão? Bom, sempre que vocês acharem que achou a resposta, é a dica que eu dou a vocês. Voltem para o enunciado da questão e verifiquem se o que você achou foi o que a questão pediu, né? E a questão pediu aqui o valor de PQ. E PQ eu não sei quanto vale. Bom, então eu já sei qual é o valor de X. Então eu consigo saber qual é o valor de AQ e sei qual é o valor de QB, né? É possível descobrir agora qual é o valor dos dois. Bom, então, por exemplo, AP, né? AP, que é igual a X menos 1, como X é 10, né? Então ele vai ficar 10 menos 1. Ok? É igual a 9. E agora eu preciso saber quem é PQ, né? Bom, eu sei que o segmento aqui ele pode ser dividido em dois segmentos, né? Pode ser o segmento AP e PQ, né?
Então, eu sei que AQ ele pode ser escrito, né, como sendo AP mais PQ, né? Bom, e outra coisa, né? Eu esqueci de botar aqui. Eu sei quanto mede também AQ, né? AQ não é 2x, né? 2, como x é 10, então fica 2 vezes 10 é igual a 20, né? Bom, então é só substituir aqui. Então, isso aqui implica dizer o seguinte: AQ é 20 igual AP, já descobri que é 9, mais PQ, que é quem eu estou procurando, né? Então, PQ, aqui, ó, PQ, ele só pode ser 11, né? Porque 11 mais 9 é que vai dar 20. Bom, então, já achei na letra A medida de PQ. Então, na letra B, né? Na letra B, ele diz que AB, eu tenho AB, ou melhor, o segmento maior é aqui, né? Ele é aqui. E aí ele chama a medida AP de X, a medida PB de 11 e a medida BQ de X mais 1. Tá? Então, na letra B, eu tenho que PQ vai ser quem? Ele vai ser PB mais BQ, né? E aí ele chamou de a medida PB é 11 e a medida BQ é x mais 1, né? Então, logo, eu tenho que PQ ele vai ser x mais 12. Bom? Bom, mas aí eu preciso de mais coisas, né? Eu sei, por exemplo, que AB mede 31. Não é isso? Foi dado aqui, ó. Então, eu sei que AB é 31. Ok? Então, eu sei que AB aqui ele pode ser dividido também como sendo AP e PB, né? Então, AP mais PB, né? Aí eu tenho que AP é X e PB é 11, né? Então, AP é X mais PB é 11, né? Então, essa expressão é a medida de AB, né? E no enunciado ele diz que AB é igual a 31. Então, eu tenho que x mais 11 é igual a 31. Aí fica fácil descobrir que x aqui só pode ser 20, né? Tá? E aí, agora que eu sei qual é a medida de x, eu posso substituir aqui para descobrir o valor de PQ, né? Então, PQ ele vai ser 20 mais 12, né? Que é igual a 32, né? Bom, então, aqui, né? A medida de PQ na letra B. Tá? Então, na questão 2, ele diz: se A, B e C são pontos colineares, determine a medida de AC, sabendo que AB é 20 centímetros e BC é 12 centímetros. Tá? Bom, então vamos considerar aqui uma semi-reta, ok? Com origem no ponto A. Tá? E aí aqui vamos dizer que o ponto B está aqui. O B está aqui. E aí, pelo enunciado, né, eu tenho que a medida de AB é 20 centímetros. Bom? E aí agora vem o ponto C. Aí o ponto C nós temos um problema. Tá? Temos um problema com o ponto C. Porque ele diz que os pontos A, B e C são colineares. Então, claro, eles estão aqui sobre essa semi-reta, ou podemos até definir como sendo a reta, né, AB, né? Tá? Vou botar aqui a reta para o lado de cá também. Tá? Tem a reta AB. Só que ele não diz se o ponto C está entre A e B ou se os segmentos AB e BC são adjacentes. Ele não diz isso. Bom?
ou se de repente o ponto C está desse lado aqui. Ele não diz isso, tá? Então a gente vai ter que analisar a questão. Por exemplo, o ponto C poderia estar aqui de tal maneira que o ponto A estaria entre A e C? Não poderia, né? Por quê? Porque o segmento BC é menor do que o segmento AB, tá? Então, o ponto C ou estaria aqui, vou botar até de preto, ou estaria aqui, o ponto C estaria aqui, ou ele estaria do lado de cá. Bom, são as duas possíveis disposições. Para o lado de cá aqui, né, à esquerda do ponto A, ele não poderia estar, porque para isso o segmento BC teria que ser maior do que 20, né? Mas como ele é menor, não pode. Bom, então eu tenho que esse segmento aqui vai valer 12 centímetros, né? Para cá, ou 12 centímetros para cá. Bom, então eu tenho duas situações aqui no segmento AC, tá? Então, para a situação, eu vou chamar aqui, né, de C1 e vou chamar aqui de C2. Bom, essas duas situações. Então, digamos que o AC, né, eu queria saber a medida de AC1, né? Quem vai ser a medida de AC1, né? A medida de AC1, eu poderia dizer que ele vai ser a medida de AB, menos a medida de BC1, né? Poderia escrever ele dessa maneira, tá? Então, dessa forma, né? AB mede 20 centímetros, menos a medida de BC1, que é 12 centímetros. Então, dessa forma, a C1 vai ser 8 centímetros. Bom, essa é uma solução. A outra solução seria a medida de AC2. Então, quem vai ser AC2, né? Vai ser daqui até aqui, né? Então, ele vai ser a medida de AB mais BC2. Vai ser AB mais BC2. Então, AB mede 20 centímetros, mais a medida de BC2, que é 12 centímetros, né? Então, assim, seriam 32 centímetros. Bom? Então, essa questão aí, ela tem duas soluções, né? Porque como ele só limitou dizer que os pontos A, B e C são pontos colineares e não disse mais ou menos, né, como está a disposição desses pontos, quem está entre quem, né? Então, ele abre brecha para essas duas possibilidades aqui de solução, tá? Então, a solução desse problema aqui vai ser 8 e 32, tá? Em centímetros, porque como todas as medidas foram dadas em centímetros, né? Então, continua sendo em centímetros, tá bom? Mas aí, essa questão aí, ela tem duas soluções possíveis. Bom, ponto médio, né? Então, um ponto M é chamado de ponto médio do segmento A. Se esse ponto M estiver entre A e B, ele tem que estar entre A e B. E o segmento AM tem que ser congruente ao segmento MB, tá? Então, em outras palavras, esse ponto M tem que dividir o segmento AB em dois segmentos iguais, tá? Em dois segmentos congruentes, bom? E aqui é só a forma algébrica de representar isso aqui, tá? M pertence ao segmento AB, ou seja, M é um ponto interno de AB, de tal forma que AM é congruente a MB. Bom? É até interessante, existe um probleminha, né, para você mostrar que o ponto médio ele é ponto único. Bom? Eu vou deixar isso aí para vocês pesquisarem, para quem tiver essa curiosidade. Então, questão 3. Determine a medida de AB, né? Determine AB, sabendo que M é ponto médio de AB, tá bom? Aí só uma correção aqui nesse enunciado, tá? Porque ele fica AB sem o tracinho em cima, tá bom? E aí eu estou querendo saber a medida, né? Então, determinar a medida AB, sabendo que M é o ponto médio de AB, tá bom? Então, na letra A, temos aqui o ponto M, o segmento AM é 2x menos 5 e o segmento MB é x mais 8, né?
Então, nesse caso aqui, sabemos que AM é igual a MB, né? AM é 2x menos 5 igual a x mais 8, né? Bom, então aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Quem tem x eu deixo no primeiro membro, quem não tem no segundo, né? Então fica 2x, esse x vem negativo, né? Igual a 8, o menos 5 vem para o segundo membro positivo agora, né? Fica mais 5. Então, 2x menos x dá x, e 8 mais 5, 13, né? Então, eu já tenho um valor de x, né? Aí lembrando que a questão quer saber a medida de AB, né? Quer saber a medida de AB. E a medida de AB, né? Eu poderia escrever aqui, né? Como AB, como sendo 2 vezes AM, por exemplo, né? Eu poderia escrever assim, ó, 2 vezes AM, né? Aonde AM, ele vai ser o quê? Né? 2x menos 5, né? Então fica 2 vezes x, que é 13, menos 5, né? Então 2 vezes 13 dá 26, e 26 menos 5 vai dar 21, né? Então a B vai ser 2 vezes 21, que é igual a 42. Bom, e aí assim acabei de encontrar a medida de AB. Na letra B ele quer saber a medida de AB. Bom, e aí aqui a gente tem que definir a estratégia, né, de como é que a gente vai encontrar essa medida de AB. Veja que ele apresenta a medida de AM, mas ele não apresenta a medida de MB, né? Ele não apresenta essa medida aqui. Bom, como ele não apresenta a medida, a gente sabe que AM é congruente a MB. A gente não sabe disso? Então, se AM mede X, então quer dizer que MB também vai medir X. Ok? Quer dizer isso. Então, dessa forma, nós temos que AB vai ser 2 vezes AM, né? 2 vezes AM, né? Então, vai ser 2x. Bom, então agora é só a gente descobrir qual é o valor de x. Então, por exemplo, eu tenho uma expressão de BP e tenho uma expressão para AP, né? AP é 4x menos 5. Então, eu poderia dividir o segmento AP em 2, onde seria o segmento AB mais o segmento BP, né? E igualar com toda a medida de AP, né? Então, vamos escrever assim, ó, AP, ele vai ser igual a AB mais BP, né? São segmentos adjacentes, né? AB e BP, né? Então, nós temos aqui o seguinte, tá? A medida de AP é 4x menos 5. A medida de AB, nós determinamos aqui, foi 2x. E a medida de BP é dada aqui, né? Fica mais x mais 7, né? E aí, então, novamente uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, quem tem x eu boto no primeiro membro, quem não tem eu ponho no segundo, né? Então, vai ficar assim, ó. 4x, 2x vem para cá negativo, né? Fica menos 2x. O x vai para o primeiro membro também negativo, né? Menos x. E aí eu tenho agora 7. Esse menos 5 vem para o segundo membro como mais 5, né? Então, 4x menos 2x menos x vai dar x, né? E 7 mais 5 vai dar 12. Ok? E aí, nesse caso aqui, a questão pede a medida de AB, né? Que é 2x. Então, AB, ele vai ser 2 vezes x, que é 12, né? Então, eu tenho que AB é 24. Bom, então, dessa maneira, eu encontro aqui a solução desse terceiro exemplo.